O mertiolate que ardia, né? Ardia tanto. E ela dizia: filhinha, a mamãe vai passar, vai doer, mas eu vou assoprar. Mas vai doer, mas precisa, senão vai inflamar. Não era assim? E a mãe passava aquele mertiolate que doía tanto. Mas ela assoprava, e o amor e o carinho com que ela cuidava de nós, né, supria, e nos enchia, e aquela dor ia passando, e aquele machucado sarava. Ou seja, não é porque ela não nos amava que ela fazia aquilo, pelo contrário, é porque ela nos amava. Então, ela queria nos curar ali, sarar o nosso ferimento. Amados, o nosso Deus, Ele nos ama sobremaneira. Isto que nós vimos aqui, que nós ouvimos, é, assim, um pouquinho a amostra do amor de Deus por nós. Porque Deus poderia nos deixar seguir os nossos próprios caminhos, sem se importar. Deixar com que nós mesmos seguíssemos. E nós, cada um de nós, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, cada um de nós sabe para onde estava caminhando. Diretamente para o abismo. E o Senhor, por misericórdia, nos trouxe com mão forte. E está curando as nossas feridas. Está nos dando muitas vezes remédios amargos. Remédios que ardem, mas que nos dão santidade, justiça. Nos dão oportunidade de arrependimento. E nos fazem permanecer até o grande dia, quando Ele virá nos buscar. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero aqui reforçar algumas coisas que nós ouvimos ali no vídeo. Vocês conseguiram ouvir bem a tradução, amados? Amém. Louvado seja Deus. O profeta do Senhor disse: vigie e ore, para que você possa escapar daquele dia que está vindo. Que dia é este, amados? É o dia quando o Senhor vai levar a sua igreja. E neste dia, os que estiverem prontos vão subir, os que não estiverem prontos vão ficar. E a ira de Deus será derramada na tribulação, na grande tribulação. E serão dias de muita dor, tristeza. E nós não sabemos quem conseguirá escapar. Então, amados, o tempo é hoje. Como o profeta do Senhor disse: quando eu entrei por aquela porta, a porta do aeroporto, o portão do desembarque, quando eu entrei por ali, é o Senhor amando a Itália, dando para a Itália uma oportunidade. E eu digo, amados, quem tem ouvido estas mensagens, sabem que é o amor de Deus por nós. Ele está nos dando a oportunidade de consertar a nossa vida. E sabe, eu fico meditando muitas vezes, quando você pega um assassino, ou alguém que comete delitos e vive uma vida aos olhos do homem torta, ele sabe do que ele tem que se arrepender, né? Porque ele mata, ele rouba. Mas quando nós temos uma vida tão certinha aos olhos do homem, é difícil para nós entendermos que nós precisamos de um Salvador. Que nós precisamos nos consertar em tantas coisas.
que estão lá dentro e que só o Senhor sabe, só Ele conhece. E Ele está nos dando a oportunidade de nós nos consertarmos. Então, amados, eu gostaria de ler aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2, quando Paulo está falando com a igreja de Tessalônica sobre a vinda do Messias. E veja o que ele diz aqui, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa tremenda, né? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É desta ira que o profeta do Senhor falou. É deste tempo, quando a igreja será levada, a porta da graça vai fechar, e na terra haverá grande tribulação. Amados, o apóstolo Paulo também, um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E Ele, aqui no versículo 11, Ele afirma: consolai-vos. Ele diz: olha, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos como? Com estas palavras. O Senhor está vindo, Ele está voltando. Isso lá atrás, na igreja de Tessalônica, a igreja primitiva, Paulo já dizia para os tessalonicenses: olha, permaneçam firmes, vigiem, preparem-se, estejam firmados em Jesus, porque Ele morreu por vocês e Ele virá nos buscar. Amados,
Poderíamos dizer, mas Paulo falou isso lá atrás e Jesus não veio buscar a igreja de Tessalônica. Jesus não voltou naquele tempo. Mas se alguém for lá, na região geográfica onde estava esta igreja, algum desses que ouviram Paulo ainda continuam lá? Estão vivos lá ainda, hoje? Claro que não. Para eles, Jesus já voltou. E eu gosto de repetir isso, porque quando eu falo, eu mesma medito. Para cada um que não acordou hoje, que teve a sua respiração cortada hoje, Jesus já voltou. Então nós precisamos nos preparar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amados, dúvidas surgem na nossa cabeça, questionamentos surgem na nossa cabeça. Pessoas vêm perguntar, você está ficando louca? Você está vivendo dessa forma? Mas eu vou dizer uma coisa. Existe uma convicção no coração de cada um, que só o Espírito Santo pode ativar. Só o Espírito Santo pode colocar esta convicção, esta certeza. E quando nós ouvimos a verdade, testifica no nosso coração. É verdade, é assim mesmo. E o Senhor está andando, enviando o seu profeta e falando por toda a terra: preparem-se, o Messias está vindo. A outra coisa que o profeta do Senhor falou: o juízo de Deus está vindo à terra, mas Deus abriu uma porta especial e disse: por favor, venha, para que vocês possam escapar do juízo que está vindo. E nós lemos: Jesus que nos livra da ira vindoura. Outra coisa muito importante, amados, ele diz que a glória que ele viu na igreja que ele viu entrar é imensa, é uma glória tremenda. E ele faz uma pergunta muito, muito séria. Você tem um Criador? Você tem um Criador? Que te criou e que te deu o fôlego de vida? Você tem? Ele pergunta. Então, apartem-se do pecado, sejam santos e justos, porque Ele, este que te criou, está vindo, e cada um de nós estará de pé diante dele. Amados, quando nós paramos para meditar nestas verdades, o que é que passa pela nossa mente e pelo nosso coração? E é muito saudável meditar nestas verdades, porque elas nos confrontam. Elas nos fazem sair do nosso comodismo, da nossa mornidão, do nosso conformismo, e nos fazem avançar adiante. Outra coisa muito importante, o profeta disse: eu profetizei o coronavírus, e a profecia está lá na internet. Eu profetizei a guerra, eu profetizei esse terremoto que aconteceu, o último. Mas há uma profecia master que tem que se cumprir. E esta profecia está escrito com todas as letras, na minha, eu acredito que na sua Bíblia também. Que Jesus voltará para buscar a sua igreja.
Cada profecia que este profeta, ele profetiza e se cumpre, ele diz, é para testificar da minha mensagem. E a minha mensagem só tem um foco: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E existe, antes de ler esse próximo versículo, eu gostaria também de mencionar o que ele disse. Ele vai voltar, você estará diante dele, e ele diz, e o que vai acontecer com você naquele dia? Há somente 2 destinos: a felicidade e paz eternas com Deus no céu, ou a eternidade separado de Deus no lago de fogo. Amados, são verdades bíblicas, está escrito aqui, olha. O profeta do Senhor, ele só menciona o que está escrito na palavra. Se essa palavra me confronta e te confronta, é porque nós não estamos preparados. É porque nós ainda cocheamos entre 2 caminhos. Escuto uma coisinha aqui, outra coisa ali, pergunto para aquele lá, pergunto para o outro aqui, porque ainda não tenho convicção. Amados, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a convicção de quem é Jesus, a convicção de quem é Deus, a convicção de quem nós somos, a convicção da maravilha que Ele está fazendo, fez e está fazendo por nós. Quando nós temos esta convicção, pode o mundo inteiro vir contra mim ou contra você e questionar e falar o que quiser. Nós não vamos arredar pé da verdade, porque nós já entendemos a verdade. Amados, quando nós ouvimos estas palavras, e eu fiz questão de colocar esse vídeo, porque é como se ele resumisse ali em 10 minutos o que o Senhor está fazendo na terra e vai fazer. Todas as verdades eternas, a salvação eterna em Cristo, o arrebatamento, o juízo eterno, a vida eterna com Deus. E quando nós ouvimos isto, muita gente fala, vocês estão seguindo homens. Vocês estão seguindo um homem. Amados, nós não estamos seguindo o homem, porque a minha Bíblia diz exatamente o que ele falou. A tua também. Se nós lêssemos um pouquinho mais, ao invés de questionar tanto, nós teríamos maior convicção. E a nossa vida seria muito mais transformada mais rapidamente. A nossa vida seria firmada muito mais rapidamente. Porque nada nos tiraria esta verdade. Eclesiastes 11:3 tem um versículo que eu não entendia até que eu recebi a explicação em uma ministração. Eclesiastes 11:3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Vou parar aqui. A nuvem, assim como os ventos, assim como o mar, assim como o sol, a lua, as estrelas, obedecem o comando de Deus. O sol nasce pela manhã, dá a volta no céu e ele se põe no final do dia. Quando ele se põe, a lua entra em ação para clarear a noite. E as estrelas estão lá. Elas nunca saem do lugar. Mas de dia você olha, não vê. A gente olha, quase não vê estrelas, mas elas estão lá.
À noite elas refletem o brilho. A lua reflete o brilho do sol. O mar, aquela imensidão de água, os grandes oceanos, eles vêm até ali a praia e voltam. A água vem e volta. Tudo que Deus criou obedece ao seu comando e à sua voz. As nuvens, quando elas estão cheias de água, elas derramam sobre a terra, porque é esta a função delas. A água evapora, se junta no céu em forma de nuvem e de repente derrama a água sobre a terra. Porque assim nós precisamos da chuva para regar as plantações. Então, amados, nós seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a única peça da criação que Deus nos ordenou algo, Deus nos destinou para algo. E infelizmente, nós passamos muito tempo da nossa vida e alguns morrem sem cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Porque nós não entendemos. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Porque se estão ouvindo hoje, é porque o Senhor os ama. E tem um propósito eterno para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler também Apocalipse 3, versículo 8. A igreja de Filadélfia. Porque o profeta do Senhor, ele mencionou uma porta muito especial colocada diante de nós. A igreja de Filadélfia não era uma igreja forte, poderosa. O Senhor aqui a descreve como que ela tinha pouca força, mas ela não negou a palavra e não negou o nome do Senhor. No versículo 8 ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta porta se chama arrebatamento. Esta porta se chama a eternidade com Deus. Esta porta é a porta da Jerusalém celestial, onde nós vamos entrar, amados, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no versículo 11 do mesmo capítulo 3, ele diz: venho sem demora. Amados, esta palavra está escrita há quanto tempo? Venho sem demora. Eu creio aqui que todos já leram e conhecem o versículo que diz que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 é como um. Deus não mede o tempo como nós medimos. O tempo na eternidade, amados, ele é eterno. Ele não existe o hoje, o amanhã, o futuro, o passado, o presente. Não, é eterno. E está escrito que o Cordeiro morreu por mim e por você desde antes da fundação do mundo. E que nós fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. Então, quando Ele diz, venho sem demora, tome para cada um para si. Quantos anos eu tenho hoje? Quantos anos ainda posso viver? Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, com certeza eu não estarei aqui. Talvez os bebês, os mais jovens, eu não estarei. Mas o meu desejo é que naquele dia, quando eu fechar os olhos, eu possa me apresentar diante dEle. Amém? Sem medo, sem terror,
porque nós estaremos preparados, prontos, purificados, santificados, para estar encontrando com o nosso Deus. Aleluia! E ele diz: conserva o que tens. Se nós olhássemos para dentro do tesouro do nosso coração, né? Porque o Senhor fala que o nosso coração guarda um tesouro, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se nosso coração guarda a palavra de Deus, guarda as mensagens do Senhor, guarda a presença santa do Senhor, nós temos um tesouro tremendo aqui. E ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é esta? A coroa da vida eterna. Ah, mas alguém pode roubar a coroa da vida eterna de alguém? Sim, pode. E muitas vezes, tragicamente, nós mesmos somos o ladrão que roubamos a coroa da vida eterna de nós mesmos. Porque quando nós deixamos de nos preparar, de clamar diante de Deus, amados, a nossa vida como cristãos, ela é uma constante batalha, é uma constante guerra, primeiramente com nós mesmos. A nossa alma, ela não quer ser transformada. A nossa alma caída, ela não quer mudar. Ela acha que olha, já estou fazendo isso, já está bom demais. O ladrão mais próximo e mais terrível somos nós mesmos. Que se nós não vigiarmos e não buscarmos do Senhor a direção, o conselho, a sua palavra, a sua presença, nós mesmos nos roubamos. E esta coroa da vida eterna, que nos foi dada pelo Senhor, Ele diz: guarda, guarda, para que ninguém roube. Não deixe ninguém tentar te convencer. Olha, eu, amados, vou dizer, se alguém vier discutir comigo a palavra, as verdades eternas, a minha fé vai discutir como se eu estivesse discutindo com essa parede aqui, ó. Eu não vou discutir com ninguém, porque eu tenho convicção de quem é o meu Senhor, do que Ele fez por mim. De onde eu estaria hoje se Ele não tivesse me encontrado? E de para onde eu quero ir. E melhor, para onde Ele quer me levar. João 14, de 1 a 3. Olha, é necessário que eu vá falando para os discípulos. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que eu desejo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 21. Eu não vou ler todos os versículos que eu tenho aqui, mas eu quero ler o versículo 36. Aqui, Jesus mesmo está falando da figueira, que quando, olha ao seu redor, quando a figueira estiver brotando, significa que está próximo o verão. E quem é a figueira? Quem representa a figueira na palavra de Deus? Israel. E nós estamos vendo tudo o que está acontecendo em Israel, as guerras, as dificuldades, tudo o que está acontecendo. E há uma guerra que foi profetizada, a guerra Israel-Irã, e todos nós que temos acesso às notícias nas mídias, estamos vendo todos os dias
parece que está a um passo desta guerra acontecer, né? Então o Senhor fala para nós nos acautelarmos, ou seja, vigiarmos, tomarmos cuidado, para que nosso coração, eu quero ler, vou ler um pouquinho antes. Olha, versículo 30, por favor, amado. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí aqui o alerta, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que vão suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. O nosso Criador, aquele que nos deu fôlego de vida, é Ele mesmo que virá nos buscar. E nós estaremos diante dEle. E Ele diz, para nós vigiarmos, para podermos escapar de todas estas coisas, e estar em pé na presença de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós sabemos que o arrebatamento, ele é a partida da igreja, desta terra. O Senhor virá nos arrebatar, nos tirar, nos resgatar desta terra. É também o fim da era da igreja. A era da igreja vai ser finalizada depois do no arrebatamento. E esta é a razão pela qual cada um de nós e essa bebezinha linda, Alice, viemos ao mundo. É para entrarmos aqui e escolhermos onde nós queremos passar a eternidade. É uma escolha. Ninguém vai poder obrigar ninguém. Muitas vezes nós passamos horas conversando com as pessoas, aconselhando, orando, e a pessoa fala das suas situações, das suas necessidades, e aí nós vamos na palavra, mostramos, falamos. Mas sabe de uma coisa? Se o Espírito Santo não falar aqui dentro, de nada vai adiantar. Nós precisamos ouvir com os olhos do coração, com os ouvidos do coração, ver com os olhos do coração e entender que se nós não nos apegarmos ao Senhor de todas as nossas forças e ficarmos firmes naquele dia, nós não estaremos prontos. O arrebatamento também, amados, é a razão pela qual Jesus veio, viveu nesta terra, foi para aquela cruz e morreu ali naquele Calvário. É para o arrebatamento. É a razão pela qual depois Jesus ressuscitou e subiu para o Pai e disse: olha, eu vou voltar para buscar vocês.
É a razão pela qual Jesus foi glorificado. Eu já falei isso aqui, que no dia em que eu meditei, eu fiquei maravilhada. Eu falei, Senhor, já tem um homem glorificado no céu. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele já está sentado à destra do Pai, com o corpo glorificado. E está escrito que quando Ele vier, nós o veremos e seremos como Ele é. Ou seja, no arrebatamento, o nosso corpo também será glorificado. O arrebatamento também, ele significa a entrada da igreja na eternidade. Acaba o tempo da igreja na terra, mas a igreja agora está na eternidade. Eu não vou ler aqui, depois leiam nas suas casas. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Estes versículos nós cantávamos tanto na adoração que eles estão escritos na tábua do meu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. O arrebatamento também é a razão pela qual a igreja foi criada. E nós precisamos nos preparar para este dia. O arcebispo me perguntou quando eu cheguei, qual é o tema da mensagem? Eu falei, prepare-se. Prepare-se. Porque a qualquer momento, como a supervisora falou aqui na adoração, podemos ouvir, subir para aqui. Sabe quando você está numa fila e tem uma senha, né? Os órgãos públicos normalmente são assim, né? Você tem filas intermináveis com uma senha. Aí, de repente, você vê lá atrás uma senhorinha que está precisando de ajuda mais rápido do que você. E o Espírito Santo fala, troca a sua senha com a dela. Ela está 20, 30 lugares para trás, mas aí você vai lá, troca a sua senha, você já era tinha mais 2 pessoas na sua frente, depois você. Aí você vai lá, troca a senha com ela é atendida no seu lugar, liberada mais rápido, louvado seja Deus. Mas tem uma senha que você não pode trocar com ninguém, que eu não posso trocar com ninguém. No dia em que eu for chamada, Cidinha, subi para aqui, eu não vou poder dizer, manda a Ellen, Senhor, por favor, manda ela primeiro, eu vou depois. O nosso dia está escrito, determinado, e ninguém pode mudar. Aleluia? Então vamos nos preparar as nossas vestes de justiça para este dia. O que significa que a igreja que o profeta viu subir, ela tinha uma glória indescritível. Significa que ela estava vestida com estas vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E, finalmente, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ser o nosso dia, ou quando o Senhor virá. Então, nós precisamos nos preparar, amados. Deus, Ele nos ama tanto. Se nós olharmos através de toda a Bíblia, desde o início, Ele levantou homens e mulheres para pregar esta verdade.
Todo mundo ouviu e se preparou? Claro que não. No dilúvio foram Noé e mais 7 pessoas. Poucos. Mas Ele é tão misericordioso que Ele não parou de enviar profetas durante toda a Bíblia. E hoje levantou esta voz, que está indo de nação em nação, dizendo: prepare o caminho, o Messias está vindo. Então, amados, isto é o imenso amor de Deus por nós. E nós precisamos entender isto. A nossa vida aqui nesta terra, muitos vivem nas ruas, na Cracolândia, nas favelas. Outros têm as suas casas, vivem as suas vidas, têm o seu trabalho, né? Lutam ali todo dia. Outros herdaram fortunas e estão vivendo regaladamente. Outros, enfim, se nós formos olhar a vida de cada ser humano sobre a terra, nós vamos ver infinitas formas de viver. Cada um na sua condição, cada um com a sua situação. Mas haverá um dia, quando seremos todos exatamente iguais diante de Deus. Ninguém vai ter desculpas, porque aquele que tinha tudo teve a oportunidade. Aquele que não tinha nada teve a oportunidade. Porque este evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos do mundo. A diferença é quem está ouvindo, o que é que está fazendo com esta mensagem, com esta palavra. O que é que está fazendo? Escolhas, decisões, posicionamentos. É isso que nós devemos pensar. Qual é a minha escolha? Qual é a minha decisão? E que posicionamento eu vou tomar? Porque o Espírito Santo, Ele está disponível para nos ajudar em tudo que nós precisamos, para nos esclarecer tudo o que nós precisamos, para nos conduzir até aquele grande dia. Ele foi enviado exatamente para isto, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para naquele grande dia nos levar ao encontro do nosso amado Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por tão maravilhosa redenção, por tão maravilhosa salvação. Amados, só o Senhor poderia fazer isso por nós. Nós não podemos. Eu quero chamar aqui à frente os nossos adoradores. Vamos nos colocando em pé, amados, enquanto eles chegam aqui. Eu gostaria que cada um agora não olhasse para o lado, nem para frente, nem para trás. Feche os olhos e olha para dentro de você mesmo. Porque nós vamos agora, amados, nos arrepender por todas as vezes que o Senhor bateu a porta do nosso coração e nós estávamos muito ocupados com as nossas próprias coisas, com as nossas confusões, com os nossos pensamentos,
com as nossas emoções a 1000 por hora, os nossos sentimentos todos bagunçados, e nós simplesmente deixamos a oportunidade passar. Mas nosso Deus, que é misericordioso, Ele nunca deixa de dar uma próxima oportunidade. Por isso nós estamos aqui, amém? Vamos nos arrepender. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvindo a Tua palavra, nos arrepender, Senhor, porque tantas vezes o Senhor já veio, o Senhor já insistiu conosco, o Senhor já enviou homens e mulheres de Deus para falar conosco, o Senhor já veio, Senhor, de tantas formas falar conosco, mas nós endurecemos o nosso coração. Nós não respondemos sim ao Senhor. Não nos apresentamos voluntariamente ao Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós começamos a caminhada, mas desistimos no meio do caminho por bobagens, Senhor, bobagens. E nem pensamos que estamos jogando fora, na lata do lixo, a coroa da vida que o Senhor nos deu. Senhor meu Deus, eu me arrependo, Senhor, aqui junto com a Tua igreja. Nós nos arrependemos, Senhor, por ainda vacilar tanto, questionar tanto, Senhor, ter um coração tão duro, meu Pai. O Senhor disse na Tua palavra que daria ao Teu povo um coração de carne, cheio de amor por Ti. Senhor, nós queremos este coração. Nós nos arrependemos, Senhor, por todo questionamento, Senhor, por toda dúvida lançada na nossa mente e que nós acolhemos. Senhor, nós queremos Te seguir. Nós queremos, Pai, como Paulo falou da igreja de Tessalônica, que era uma igreja modelo, nós queremos, Pai, ser uma igreja que aqueles que olharem para nós vejam a Cristo, vejam a Tua presença, vejam o verdadeiro Evangelho, não somente pregado em palavras, mas vivido no nosso dia a dia, Senhor. Queremos ser, Pai, sal e luz, como o Senhor disse que nós seríamos. Nós nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes somos uma luz apagada, colocada debaixo da cama, que não serve para iluminar nada. E muitas vezes somos um sal estragado, que só serve para ser lançado na terra e pisado pelos homens, como o Senhor disse. Senhor, ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Na verdade, Senhor, o Senhor já teve tanta misericórdia. O Senhor continua tendo misericórdia. Nós é que precisamos nos posicionar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E nesta manhã, Senhor, ouvimos esta mensagem, ouvimos versículos da Tua palavra, e nós queremos, Senhor, sim, nos arrepender dos nossos pecados. Queremos pedir mais uma vez que o Senhor nos limpe e nos lave no precioso sangue de Jesus. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Senhor, não retires, Pai, não apagues o nosso nome do livro da vida do Cordeiro. Guia os nossos passos, Senhor, para que possamos entrar no reino dos céus. E nós queremos declarar mais uma vez hoje que nós nascemos de novo no mais poderoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amados. Aleluia.